Assim, né? A aula passada foi uma aula muito interessante. A passada e a retrasada, né? Onde nós começamos a trabalhar aquelas teorias a respeito de Gênesis capítulo 6, onde os filhos de Deus veem que as filhas dos homens são formosas e coabitam com elas, né? E o resultado disso é uma raça mutante de gigantes. E nós vimos ali as três grandes teorias a respeito disso dentro da teologia, né? A primeira teoria que diz respeito que esses filhos de Deus, na verdade, seriam um título, uma espécie de título honorífico, de título real, né? Para descendentes de Caim, né? Via Lameque, que é o primeiro tirano da história da humanidade, né? E seriam então aqueles monarcas, aqueles reis, aqueles governantes, os primeiros imperadores, né? Que então usariam digamos assim, se auto-idolatravam, apresentavam-se como deuses diante dos seus liderados, do seu povo, né? E os oprimiam com isso, né? Uma coisa assim, para você ter um paralelo, é como o faraó era visto no Antigo Egito, né? Que o faraó era Deus e Deus era o faraó. E eles entendiam que o faraó era a encarnação do Deus Ra na terra, né? Então, essa é a primeira teoria, que esses filhos de Deus seriam esses, né? E que teriam se relacionado com as mulheres descendentes de Sete, né? Que seriam filhas dos homens, né? Enfim, segundo a teoria, a coisa meio que inverte, né? Aí diz o contrário, diz não, os filhos de Deus são os descendentes de Sete. E como Sete era piedoso e a invocação a Deus começa com a sua linhagem, né? Então eles se relacionaram com as filhas ou descendentes de Caim, que seriam os filhos dos homens, né? E isso não agradou a Deus, ok? E a terceira teoria, que é a mais complexa, a mais plausível, a mais complexa e num primeiro momento parece a mais impossível. É um paradoxo dizer isso, né? Plausível e impossível ao mesmo tempo, né? Mas num olhar superficial parece assim uma coisa estranha, parece assim uma coisa meio, né, esquisita demais, né? Surreal, essa é a palavra que me faltava, né? Mas nós fomos vendo essa teoria e começamos a perceber que ela começa a ter, né, a partir da análise morfológica, a partir de nós cruzarmos aquilo ali com outras passagens que estão lá no livro de Jó, né, a partir de uma análise também no aspecto cultural, nós começamos a ver que ela tem fortes indícios, essa terceira teoria, de realmente ser a mais verdadeira, né? A mais plausível, como disse o irmão de Sante. Que teoria é essa, né? De que esses filhos de Deus seriam anjos caídos. Anjos caídos tem nome, é demônio, né? E esses espíritos demoníacos de alguma forma teriam possuído homens ímpios, homens iníquos, né? E esses homens ímpios, iníquos, teriam se relacionado então, né? E de alguma forma esses espíritos demoníacos conseguiram alterar geneticamente, conseguiram alterar o código genético, né? E disso então nasce uma raça mutante que são os antigos gigantes. E por mais estranho que isso possa parecer, né? Qual é o objetivo disso, né? O objetivo disso seria justamente tornar a raça, né,
impura ou inadequada, a ponto de aquele que Deus havia prometido lá a Adão e Eva, o fruto do ventre da mulher, que um dia nasceria, que um dia viria e esmagaria a cabeça da serpente, né? Ou seja, derrotaria o diabo, anularia o poder do pecado sobre o mundo, sobre a criação, né? Então que esse de forma alguma pudesse vir através da encarnação, tá? Bom, isso que eu estou falando assim de uma forma muito resumida, aqui muito por cima, só para nós meio que relembrar as duas últimas aulas. Obviamente que os detalhes todos vocês devem assistir os vídeos das duas últimas aulas, né? Aí ali assim está bem detalhadozinho. Bom, então hoje nós estamos na página 40, o último parágrafo, né? E com relação à natureza das ações pecaminosas desses anjos caídos, eles se harmonizaram a esses pecados. Aí nós temos a epístola de Judas, né, versos 6 e 7, que vai dizer uma coisa curiosa, né? Que eles deixaram a sua própria habitação ou o seu primeiro estado, tentando forçar o povo a pecar e fazendo manipulações com a genética humana. Amém? Então vamos ler ali na apostila o texto da Almeida Revista e Corrigida que eu coloquei aqui. Diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Aí você lê esses dois versículos, você vai dizer, Judas aqui está falando, né, anjos que não guardam o seu primeiro estado, né, são anjos caídos. Então aqui ele está falando dessa corrupção que entrou neles, né? É um termo interessante, porque lá onde fala sobre Satanás, tanto em Ezequiel como em Isaías, né, tem uma passagem que diz assim: na multidão do teu comércio, falando do querubim ungido, na multidão do teu comércio multiplicou-se a tua iniquidade. E esse termo que é traduzido nas nossas Bíblias para o teu comércio, diz respeito à barganha. Então, profeticamente ali, né, nós sabemos que ele começa falando do rei de Tiro, mas você percebe que daqui a pouco o profeta está já falando de um ser espiritual, que o rei de Tiro passa a ser usado como um tipo ou como um símbolo de quem de fato o profeta está falando, que é Lúcifer, o portador da luz, ou o iluminado, que a partir do momento que corrompe-se a si mesmo, né, pela cobiça de querer ser Deus, né, decai do seu estado, tornando-se então o acusador, né, tornando-se então o diabo, né, e nós sabemos que 1/3 dos anjos do céu são corrompidos por ele. E a partir do momento que de alguma forma dão ouvidos à sua proposta corruptora, né, então são expulsos também junto com ele, né, da presença de Deus, e tornam-se então os demônios, que hoje formam o reino das trevas, né? Mas na multidão do teu comércio multiplicou-se a tua iniquidade. Por que usa ali a expressão comércio, né? Ora, comércio diz respeito à barganha, né?
todo o processo de venda, né, de negociação, ele envolve uma barganha, né? O que é uma barganha? Né? É o oferecimento de alguma vantagem, né? Então, o que acontece? A ideia que o profeta quer trazer é justamente essa, que Lúcifer, a partir do momento que decai do seu estado original, ele sai a oferecer vantagens, irmão de Santi, ou a barganhar como um comerciante com esses outros anjos. Da mesma forma como ele fez a proposta, pastor Miro, para Eva, né? Porque na verdade não foi isso que ele propôs, a possibilidade deles serem como Deus. A partir do momento que ele sugere que Deus estaria de alguma maneira, Malaquias, os enganando, ou escondendo alguma coisa, ou não lhes dando pleno acesso a alguma coisa, né? E ele planta essa dúvida no coração de Eva. Essa é a maneira das trevas barganharem. E você vê que a mesma proposta para Eva, né? Os tornareis como Deus, conhecedores do bem e do mal, porque até então eles só conheciam o bem, né? Foi a mesma proposta que Lúcifer fez para os demônios, né? Nas eras eternas, antes mesmo da criação, né? Então vocês se tornarão como deuses, né? E assim como os demônios, os anjos embarcaram nessa, decaíram do seu estado e se tornaram demônios, assim também aconteceu com Eva e com Adão, né? Embarcaram nessa, decaíram do seu estado, né? E se tornaram então seres passíveis de morte, cheios de limitações, tá? Bom, mas aqui você percebe que não está falando tão somente disso, de uma queda espiritual, porque Judas lá no verso ali de número 7, no finalzinho, ele vai dizer assim, que ele vai fazer um paralelo com Sodoma e Gomorra, né? E ele diz uma coisa interessante, que havendo se corrompido como aqueles, ou seja, como os habitantes de Sodoma e Gomorra, e ido após outra carne. Ora, então quer dizer que esses anjos, né, corrompidos, ou seja, demônios, para você ver como a coisa chegou num ponto sério em Sodoma e Gomorra, né? Porque a queda de Sodoma e Gomorra é usada como parâmetro, como padrão para o que teria acontecido em Gênesis 6, aonde anjos caídos, ou seja, demônios, corrompem-se indo após outra carne. O que é essa outra carne? Né? É de alguma maneira eles manipulando genética humana. Então, por essas transgressões, Judas vai dizer na sua epístola que esses anjos caídos estão confinados no abismo. O abismo é o Tártaro. Tártaro significa as profundezas do Hades. O que é o Hades em grego? É o mundo dos mortos. Então a profundeza do mundo dos mortos é o Tártaro. E, segundo Judas, esses anjos estariam lá, confinados, aguardando pelo seu julgamento. Então vê que esses demônios, eles nem estão aqui operando, né? Quer dizer, isso foi uma afronta tão grande contra Deus, que imediatamente eles foram confinados, e só serão liberados desse confinamento para o julgamento e o destino final. E aí a gente pensa, Fábio, mas o que então que esses demônios, claro que todo demônio vai afrontar a Deus, porque é da natureza dele, né? Mas o que esses demônios em especial fizeram de tão grave, de uma afronta tão grande, a ponto de imediatamente Deus os confinar, né?
manipulação de genética humana, tentando de alguma forma corromper a linhagem dos homens para que o Messias, o fruto do ventre da mulher, não viesse. Amém? Não viesse. 2 Pedro 2,4, vamos ler ali. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Amém? Então, de que anjos Pedro está falando aqui? Caídos. Desses, né? Porque outros demônios estão por aí operando, atuando. Né? Aí você vai dizer, mas como assim? Bom, você tem que entender que tudo que vale para o reino da luz também vale para o reino das trevas. Então, os anjos de Deus, os anjos mesmo, né? Eles não têm hierarquia, eles não têm categorias, eles não têm patentes, né? Da mesma forma, o império das trevas. Né? E existem anjos, na verdade, que eles nunca foram acionados pelo trono de Deus. Existem anjos que nós não conhecemos, que a Bíblia não menciona. E da mesma forma existem demônios também desconhecidos, que nunca atuaram nesse plano, ou talvez tenham atuado nas eras mais primitivas e depois foram confinados. Diga, Fábio. Comparando assim, sobre o juízo de Deus, que foi o juízo de Deus sobre esses anjos, né? Sobre os demônios, no caso, e sobre a humanidade. Então que nós ainda temos o privilégio do perdão, dependendo do pecado. E eles não têm esse privilégio, Deus praticamente os condenou. Não, eles não têm. Nós somos bem-aventurados, então, por esse motivo, também que por receber perdão. Porque o que acontece? São diferenças na origem. Né? Quer dizer, nós somos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Né? Anjos são filhos de Deus por criação, mas eles não têm corpo físico. Tanto é que esses corrompidos aí, para gerar esses gigantes, tiveram que manipular DNA e possuir homens. Né? Mas o que acontece é uma outra linhagem. Então, o que se aplica a nós, em termos de perdão, de reconciliação, não se aplica a anjos caídos. Seria consciência do erro. Nós não temos tanta consciência quanto eles, que nós podemos errar. Eles têm consciência também, mas eles não têm arrependimento. O homem tem esse privilégio de arrependimento. Exatamente. Tá? Então é importante pensar nisso, mas depois nós vamos ver isso lá em angelologia. Né? Mas é importante pensar nisso porque tem gente por aí que às vezes quer converter o Satanás, né? Quer pregar para os demônios e tal. Né? E aí é caso sem volta, irmão. É sem volta. Né? Entendeu? Então cuidado com isso. Bom, mas o nosso assunto são gigantes. Então, essas mutações na raça humana geraram gigantes, que são os tais Nefilim. Vocês já ouviram falar isso, né? Os Nefilins. Gênesis 6, verso 4, vamos ler. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Então veja, aqui então nós já chegamos a um consenso, né? Quem são esses filhos de Deus? De Gênesis 6,4, anjos caídos.
Como que eles possuíram mulheres, filhas dos homens? Né? Manipulação genética. Você tem que entender o seguinte: não veio um demônio lá e se materializou e teve relações com uma mulher, não é isso, né? Todo espírito, para ele ter legalidade nesse plano, nessa terra, nesse mundo, ele precisa de carne, ele precisa de corpo, tá? Para ele poder atuar no mundo material, ele precisa de matéria. Então, até mesmo por isso que os demônios, até hoje, né, sempre estão procurando alguém para fazer algum pacto, alguma aliança, dar alguma legalidade para eles possuírem aquela pessoa. Porque senão o máximo que ele pode fazer é ficar na esfera espiritual sugestionando coisas, soprando coisas, sugerindo coisas, os tais dardos inflamados do maligno, né? Lançando pensamentos, sentimentos e tal, né? Mas para ele poder atuar, vamos dizer, de uma forma direta contra os seres humanos nesse mundo, ele precisa possuir alguém. Então o que acontece aqui, né? Essas filhas dos homens são mulheres. Esses filhos de Deus são anjos caídos, né? Ora, a linhagem de Caim estava toda corrompida, então cheia de ilegalidade, né? E esses demônios então possuem eles, e possessos eles se relacionam com essas mulheres, e nesse relacionamento há alguma alteração genética. Deu para entender? E aí, o resultado disso são os nefilins, gigantes. Agora, não se engane, mais adiante nós vamos ver aqui, há homens de renome, valentes na antiguidade. Isso aqui parece um elogio, mas no original hebraico não é. Tá? Mas mais adiante eu vou ver isso. Estão acompanhando o raciocínio até aqui? Muito bem. Estão com uma cara tão quietos. É que isso aqui parece uma coisa muito estranha, né? Então, de certa forma, o gigantismo é uma mutação genética fácil de ser encontrada em alguns lugares até hoje, inclusive em plantas e animais. Então aqui no slide nós temos alguns desenhos de gente no passado, tá, que estudou anatomia desses seres. Tá? Então aqui, apesar de ser um desenho, mas isso aqui é o formato do crânio, a coluna vertebral, isso aqui é um estudo anatômico de Nefilim. Eu fiz questão de trazer, eu vou trazer fotos aqui, porque parece uma coisa assim, Patrícia, muito ligado lá no tempo mais primitivo, lá para o Gênesis, né? Não, gigantismo, qualquer geneticista vai te dizer, isso é uma mutação que existe na humanidade até hoje. Olha um exemplo aqui. Esse aqui é o chamado gigante lá do Rio Grande do Sul, né? No Museu Júlio de Castilhos, lá em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, tem esse par de botas aqui que pertenceu a ele. Esse homem viveu no início do século passado, 1900 e alguma coisa, tá? Então a expressão gigante tem como raiz, agora nós vamos analisar a palavra gigante, a palavra nafal, por isso nafilim, nefilim. Essa palavra nafal, o significado é cair. Então você já vê que gigante não é coisa boa. Por que, irmã Joia? Porque a própria palavra raiz, de onde vem o termo, já fala de queda. E isso, Eliane, é proposital, é apontando para o estado caído dos gigantes, no que diz respeito a uma herança demoníaca. A tradução aqui da Septuaginta, né, do Antigo Testamento para o grego, tá? Eu coloquei ali entre parênteses a LXX. Toda vez que você vê LXX, você já sabe que é o Antigo Testamento traduzido para o grego, tá?
ela traduz, né? Então, usando a palavra gigantes. Então, com relação aos gigantes avistados em Canaã, por exemplo, lembra o relato dos espias? Lá vimos gigantes. E aí é uma coisa muito interessante, né? Eu acho que foi o Fábio que levantou isso há umas 3 aulas atrás, porque você vê que mesmo com o grande dilúvio, de alguma maneira essa genética passou. Muito provavelmente, né, pela descendência de Cão. Então, você percebe? Quer dizer, não viaja, né, irmão? Não é que um gigante entrou escondido na arca, essas viagens, não tem nada a ver. Mas como é uma coisa genética, de alguma forma, né, isso é interno, né, isso passou. Porque depois você vai ver os espias lá de Josué falando de gigante em Canaã. Depois você vai ver lá Golias e os seus irmãos lá nos tempos do rei Davi. Então, com relação aos gigantes avistados em Canaã, é a mesma palavra. Olha, Números 13:33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Amém? Ó, aqui, ó, esse aqui também, ó, esse está vivo, é no Guinness Book, é o homem mais alto do mundo. Você vê que ele é tão pesado e tão alto que ele tem que usar 2 muletas para conseguir se equilibrar. Então, gigantismo pode acontecer por combinação genética, por acaso, ou até induzido, controlado, criando assim seres mutantes. Se a humanidade já manipula há muitos anos material genético, quer dizer, há quanto tempo existe, né? Eu acho que as primeiras manipulações de material genético deve ter sido o quê? Os primeiros bebês de proveta, alguma coisa assim, né? Isso aí, o que? Lá na Europa, início dos anos 50, eu acho, do século passado, né? Depois alguém curioso aí pesquisa, né? Mas assim, eu acho que no mínimo aí de uns 80 a 100 anos para trás, que a humanidade já aprendeu a manipular material genético. Ora, se o homem consegue fazer isso, nós conseguimos hoje com clonagem. Então, se o homem, com as suas limitações, consegue fazer clonagem, imagine com que facilidade os demônios não conseguem mexer com isso. Afinal de contas, eles são seres milenares, né? São milênios de conhecimento acumulado, empregado para o mal. Então você começa a ver que essa hipótese, ou essa teoria mundicante assim, né, entendeu, Carol? De ser demônio que possuiu homens que se relacionaram com outras mulheres, você começa a ver que isso não é tão impossível assim e não está tão longe assim, porque até hoje tem essa mutação presente no mundo, por exemplo, aí no meio de nós, né? Claro que nem toda pessoa que nasce assim, né, é o pai ou a mãe que estava possesso, não estou dizendo essas viagens, né? Mas assim, é uma genética que tem uma origem nisso daí, né? Então é uma possibilidade que tais gigantes da antiguidade tenham surgido de relações sexuais entre indivíduos escolhidos especificamente e possuídos por demônios. Seria a mais antiga versão conhecida da engenharia genética. Ok?
ok? Eu não sou muito fã dele assim, tá? E assim, faz muito tempo até que eu nem leio mais nada dele, mas um cara que fala bastante disso aqui é o Daniel Mastral. Assim, eu não recomendo o Daniel Mastral para ninguém, tá? Hoje, mas assim, tem um livro dele que eu acho que ainda vale a pena, que é o Rastros do Oculto, porque nesse livro ele faz um estudo, e o livro é dividido em duas grandes partes, né? É a história do diabo, a primeira parte, a segunda parte é o diabo na história. E na verdade, é um livro assim, deve ter umas 200 e poucas páginas. Na verdade, ele é um livro, assim, o único livro que eu vi do Daniel Mastral até hoje, assim, que eu dei credibilidade, tá? Porque assim, aí realmente eu vi que ali ele faz uma pesquisa, né? Então a primeira parte, na verdade, é meio que um tratado de demonologia, né? E a segunda parte é um estudo histórico onde ele vai mostrando nas civilizações antigas, egípcios, babilônicos, medo-persa e grego e não sei o quê, como que o diabo vai se infiltrando na cultura e atuando, e como que através de vários nomes, várias faces, ele vai migrando de povo em povo, de nação em nação, de região em região, de cultura em cultura, até chegar aos nossos dias. Então esse livro, Rastros do Oculto, esse livro eu acho um livro interessante. Acho que vocês conseguem baixar em PDF grátis. Se eu tiver lá, depois eu boto essa semana no Telegram para vocês darem uma olhada, tá? E o Mastral fala disso aqui, né? Então você começa a ver aquelas coisas assim, meio que parecem lendas, né? Tipo assim, aquelas coisas de vampirismo, né? Que é o Nosferatus, né? Aquela coisa de lobisomem, que é tem até um nome para isso, laicanismo, laican, né? E aí você começa a ver, né? O que é de fato isso? O que é a lenda, né? O lobisomem, o vampiro? O que é isso? Na verdade são demônios, né? E são demônios o quê? Que entram em seres humanos. E esses seres humanos, então, podem se relacionar com mulheres. E a partir do momento que isso acontece, nascem mutações genéticas. A questão indígena tem uma forma mais natural de lidar com isso, né? Porque muitas das culturas, quando nasce um indivíduo, uma criança diferente do normal, ele já executa um perigo que alguma divindade alterou. Exatamente. Então pode parecer uma coisa assim meio desumana. Mas por que determinadas culturas do passado, né? No nosso caso aqui os indígenas, né? Por exemplo, aquele filme lá de Esparta, o filme começa com isso, né? Os gregos de Esparta também faziam isso, né? Nascia defeituoso e tal, era descartado, era jogado do penhasco, né? Então parece um negócio muito desumano e tal, mas eles meio que tinham um entendimento seguinte, que pode ter acontecido, tá? Eu estou sendo muito cuidadoso em dizer isso, porque nós sabemos que tem pessoas que têm filhos especiais e tal, não estou dizendo dessas crianças, mas havia uma suspeita, vamos dizer assim, né? Que poderia ter acontecido alguma alteração genética ali, de alguma coisa envolvendo o mundo espiritual. Então, não se deixava isso ir adiante, né? Então, claro, né? O Senhor liberta, né? Hoje e tal, mas é um entendimento que algumas, nem todas, né? As antigas culturas tinham. Tá? Oi? Nossos índios na região
Está sendo trabalhado isso. Essa cultura. Entende? Mas assim, vocês têm que ter, isso é só assunto para nós aqui, vocês têm que ter muito cuidado com isso, né? Porque senão isso pode facilmente virar um preconceito contra crianças e pessoas especiais na igreja e tal, e eles são uma benção. Eu tenho um aqui que é uma benção, né? O pastor Miro lá tem também, que é uma benção, né? Mas faz sentido, né? Mas você percebe, vocês já perceberam, Pensar, né? vocês já perceberam como eles são atacados, e muitas vezes a gente percebe, o nosso aqui eu percebo, né, que muitas vezes ele está atacado e é problema espiritual, Com certeza. da pastora ter que levá-la para dentro da salinha e fazer, expulsar dele, porque você percebe que é espiritual. Né? É claro que pelo estado mental deles, que é reduzido, né, eles também não têm as mesmas barreiras, as mesmas defesas que uma pessoa normal, vamos dizer assim, teria, né? Porque assim, numa possessão não é só a questão de legalidade, mas é a questão também da mente da pessoa. Os demônios têm muita dificuldade em possuir uma pessoa que tem uma mente firme, convicta. Eles podem até conseguir, mas será muito mais trabalhoso para eles, né? Agora, uma pessoa que tem um estado mental meio abaixo do normal, né, eles têm uma facilidade maior de entrar com a questão da possessão, tá? Enfim, antes de avançarmos para uma visão panorâmica do grande dilúvio, convém observar que os gigantes eram admirados por sua força e violência. Quer dizer, então eles são assim grandes colaboradores para o estado terrível e decaído que a humanidade chegou antes do dilúvio, a ponto de Deus olhar e só enxergar Noé e a sua família, e o resto, infelizmente, teve que ser descartado, porque não tinha mais o que fazer. Né? Quer dizer, os gigantes certamente colaboraram para essa difusão da iniquidade. Né? Quando Gênesis 6,4 registra que os tais foram valentes e de renome, não se engane com as traduções, isso é uma citação com um mau significado, pastora Simone. Da onde vem essa fama, esse renome, Patrícia? Né? Era pela maldade e violência deles. Não porque eles eram de alguma forma bons. Né? Então não existe bom gigante, tá? Assim como não existe um bom demônio. Tá? Então, Gênesis 6,5, ó. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. Sublinha as palavras todo e continuamente. Então aqui são palavras assim, que vai num extremo, né? Todo é tudo mesmo, né? Então tudo, o desígnio, o propósito, o sentimento, o desejo do coração deles, Malaquias, né? Era mal. E isso não era assim, hoje eu tive um mau desejo, hoje eu tive um mau sentimento, hoje eu tive um mau pensamento. Não, era continuamente, era hoje, amanhã e depois, sempre, sempre, sempre mal. E isso, irmãos, é uma coisa, eu não sei vocês, mas é meio apavorante para mim, porque daí depois vem o Senhor dizendo que os últimos dias serão exatamente como esses aqui, como os dias de Noé, antes do dilúvio. Mas aí explica algumas situações que a gente não consegue assim entender, algumas reações humanas, como por exemplo, se tiver a história desses cereais bíblicos aí, que tem uma maldade injusta em machucar pessoas, assassinar pessoas, sem um fundamento necessário. Não é porque alguém foi lá tentar fazer mal para ele perdoou ele, simplesmente sai da sua casa com a intenção de
Sim. Isso aí é espiritual, porque tu pode ver que quase todos eles, quando são presos, o que o cara diz? Uma voz falava comigo. Alguém me mandava fazer isso. A gente sabe quem, né? Os mesmos que entraram naqueles homens descendentes de Caim, alteraram geneticamente, multiplicaram-se uma raça mutante em mulheres, né? Os mesmos aqui que estavam fomentando, né? Aqui já passa do nível da maldade, aqui já é o nível da iniquidade, né? Quando que a maldade torna-se iniquidade? Quando ela passa a ser geracional, ela vai de pai para filho, para neto, para bisneto, aí já é iniquidade. A Ana Mendes fala muito disso aí nos livros dela, né? Então o texto de Gênesis de fato registra neste trecho, né? O que o texto de Gênesis de fato registra neste trecho é o auge da maldade, Fábio, e iniquidade humana, onde os homens de renome se destacavam. Então eles eram homens de renome no quê? Na maldade, de renome no quê? Na iniquidade, né? Valentes, eram os valentes do passado. Valentes em que sentido? Né? Valentes no sentido de opressores, de destruidores, de manipuladores, né? Valentes no sentido, ninguém me afronta, ninguém me encara, entendeu? Ninguém me corrige. Oi? Síndrome de dona da biqueira. Isso! É nesse sentido, Cristina, que eles eram valentes, não no sentido de herói ou alguma coisa assim. Amém? Bom, tamanha deterioração da humanidade causou o juízo divino através do dilúvio. Noé permaneceu como um justo em um mundo pecaminoso. Então, assim, normalmente a gente destaca Noé, né? Tipo assim, olha, Noé, né? Ficou lá 100 anos construindo a arca e tal, né? E a gente acha assim, e realmente Noé tem o seu mérito nisso, é claro. Mas antes mesmo de construir a arca, você imagina você viver numa sociedade dessa, num ambiente desse. Não é que um ou outro era mau, era iníquo, todos eram. E aí no meio de uma coisa dessa, né, Deus olha e você ali consegue não só se manter fiel a Deus, irmão de Santi, como manter a sua família. Então assim, eu não sei vocês, mas quando nós chegar no céu, pelo menos um aperto de mão e um parabéns eu vou dar para Noé. Porque se hoje, que tem iníquos e tal, e está cada vez mais complicado, mas ainda assim tem gente que, embora não seja crente, pelo menos moralmente ele procura ainda ter alguma noção, tal, né? Mas no tempo de Noé não, as pessoas haviam perdido completamente toda a noção, toda a moral, tudo, continuamente mal, né? Então se hoje que tem alguém que tem um pouquinho de noção, a gente já tem dificuldade, eu não sei vocês, mas eu tenho, né? De você levar a tua família ali, né? Na oração, na palavra, no Senhor. Quem é pai e mãe que sabe do que eu estou falando, né? Imagina esse cara, Eliane. Então Gênesis 6, 9 a 11, como é que diz ali? São estas as gerações de Noé. Noé era homem íntegro e justo entre os seus contemporâneos.
o único. Né? Noé andava com Deus. Olha o segredo aí, Manjóia. Relacionamento. Né? Sublinha até isso aí. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos. Sem Cã, que algumas, né? O abrasileirado é Cão. E Jafé, que também é brasileirado, porque é o Jafté, com T mudo no final. Olha o que diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A terra aqui não é só os habitantes, pessoal, é terra mesmo, planeta. Então a iniquidade havia chegado a um ponto que não só o homem havia se corrompido, mas a criação. Por isso que só uma amostra das espécies animais foi preservada, e o resto da bicharada morreu tudo. Por isso que a terra inteira, até o mais alto pico. Claro que eu não posso afirmar isso com certeza para vocês, porque nós temos que entender que a geologia, o aspecto da terra nessa época, muito provavelmente era bem diferente de... Agora, de um modo ou de outro, se nós formos pensar no mais alto monte hoje, é o Himalaia, o Everest. E a escritura fala, eu não me lembro se é 7 ou 10 metros acima do pico do mais alto monte, as águas subiram. Quer dizer, o cara subir lá no pico do Everest, já não é qualquer um que consegue, ainda com um cilindro de oxigênio o cara chega lá. Agora imagina uns 7, 10 metros acima. Aí você coça a cabeça, como o Fábio diz, tá, mas peraí, aí é o sobrenatural, né? Quer dizer, para Noé toda aquela bicharada, é a família, não morrer sem ar dentro da arca, porque a arca teria flutuado nessa altitude. Gente, que troço louco, né? A arca meio que virou, tipo, é metade do caminho já entrando, daqui a pouco entra em órbita, daqui a pouco vira nave espacial aquilo ali. Nave espacial? É. Claro que eu não posso afirmar isso, com certeza, é uma viagem minha aqui, né? Eu gosto de viajar, porque a geologia pode ser que era outra, pode ser que não tinha picos, montes tão altos assim, não sei, né? Mas se o Everest já era do jeito que ele é hoje, 8.850 metros, aí bota mais uns 10 metros de altura para cima. Gente, é quase 9 quilômetros, né, de altitude. Imagina a temperatura disso. Você pega um avião aí, quando o avião chega lá em cima, né, o que 20 mil pés, 25 mil pés, né, acho que é mais ou menos essa altitude que ele voa, né? Temperatura lá fora é menos 20 graus, menos 10, menos 30 graus, dependendo como é que está o clima, né? Quer dizer, agora imagine os caras ali primitivos, numa arca de madeira, um treco encaixado e com piche, e cheio de bicho dentro, e com palha, com fogo. Esse troço chega, pode ser, né? Tem a chegada a quase 9 quilômetros de altitude, flutuando, e ninguém morreu. Imagine o volume de água para cobrir o planeta desse jeito. E detalhe, aonde essa água toda foi parar? Da onde saiu? Se bem que a escritura diz que as fontes do abismo se romperam, né? É engraçado que o original hebraico ali, ele dá a entender que água de cima e água de baixo. Então, ao mesmo tempo que choveu,
também de alguma forma, como se fosse aquelas fontes de água que explodem. Geysers, né? Águas de cima e de baixo. Você imagina o pavor dentro desse troço? Eu não sei vocês, mas eu ia ficar todo borrado dentro dessa arca, se isso foi desse jeito que nós estamos imaginando aqui. Nós estamos só imaginando. Eu ia ficar apavorado dentro desse negócio. Professor, Oi. antes do dilúvio, chovia na terra? Sim, normal, né? Em Gênesis mesmo, que eu esqueci a referência, saiu um vapor Tá, lá no início. Sim. Esse vapor aí, ele é propício para o nascimento dos primeiros vegetais, né? Gramíneas, essa coisa toda. Mas depois, a partir do momento que o céu está concluído, a terra, o mar no seu lugar, a porção seca e tal, começa o que nós aprendemos na escola ali, o ciclo da chuva, normal. A questão do dilúvio é que isso foi anormal, um volume de água anormal, por 40 dias e noites, né? Entendeu? Quer dizer, são 24 horas, né? Um dia completo, né? 12, né? Em 2011, Então, oi? uma chuva forte, em 2011, houve uma chuva forte aqui no sul, né, no litoral, né? E houve toda aquela catástrofe, imagine, e não foi tão forte, né? Foi só uma chuva contínua, né? Agora... Em 2011, acho que foi que caiu barreira. Sim, eu me lembro aqui em Paranaguá, a minha igreja lá no Bóquimo ficou, entrei com água no peito, dentro da igreja. Mas houve alguma catástrofe, imagine só 40 dias, né? Chuva forte. Sim. Calcula aí, Malaquias, você que é bom de celular aí, 40 dias, né? Completos de 24 horas, quer dizer, 24 vezes 40, quanto que dá? 24 vezes 40, quanto dá? 56, será? Não, 24 vezes 40. 960 horas de chuva sem parar. Eu me lembro dessa chuva, acho que eu tinha uns 12 anos. Imagine. E foi uma chuva assim que inundou tudo a casa da minha mãe, é um lugar muito. E assim, pastor, eu subi em cima da janela da minha casa e olhei a casa da vizinha. E eu comecei a dar risada. Falei, meu Deus, está inundando a casa da minha, eu dando risada, sendo sincera. Sabe por onde começou a entrar a água dentro da casa da minha mãe? Pelo meu quarto, que era o último quarto da casa. Em vez de vir da porta para frente, foi do meu quarto para lá. Que coisa, viu? Foi dar risada. Que ideia, né? Então, 40, quanto que deu, Malaquias? 2.960 horas de chuva de cima e de baixo. É muito volume de água isso daí. Enfim, vamos fazer um intervalinho aqui, mas antes. Então, Noé, gente, claro que isso aqui, tudo que nós estamos fazendo são conjecturas, tá? Noé tinha uma vida ordenada, isso é certo, que a Bíblia fala, né? Tanto com Deus como com os homens, apesar da corrupção reinante. Ele era justo, que é o Zedek, em hebraico, e íntegro, tamim, ou isento de vergonha. Interessante que o segundo maior período de corrupção na terra seria socorrido por Deus, como o fora em Gênesis 3,15. Deus faria isso preservando um remanescente justo em Noé e sua família. Então lá em Gênesis 3,15, né? O que diz lá? 3,15 de Gênesis.
Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É o proto-evangelho, né? Então aqui Deus anunciando que viria um descendente da espécie humana, que iria por fim aquilo que Satanás havia causado neles, né? E mais uma vez aqui, Deus traz esse descendente da espécie humana, né? Um remanescente justo através de Noé e sua família. Então, todos esses que vão surgindo, né? Tinha o Enoque, que andou com Deus, depois Sete, nós vimos a descendência de Sete, aí eu destaquei Enoque, aí vem Noé, depois vem Abraão, e aí vem Isaac, aí vem Jacó, cada um deles que vai vindo, geração após geração, após geração, após geração, é um anúncio, né? Quem conhecia a profecia olhava e dizia, agora é o Messias, e eles são tipos do Messias. Eles cumprem em algum aspecto chamado messiânico, mas eles nada mais são do que placas de sinalização ao longo de uma longa e milenar estrada, cujo final é Cristo. Amém? O contraste entre Noé e o mundo é nítido. Sua justiça contrastava com a corrupção vigente. Seu relacionamento com Deus contrastava com a violência que enchia a terra. Amém? É importante entender que com a consumação da queda, a iniquidade não era algo inevitável no estilo de vida de todos, embora todos estivessem expostos a ela. Essa é uma frase que vocês devem sublinhar, tá? O que eu estou dizendo aqui, né? Que a queda aconteceu, mas o fato da queda ter afetado toda a raça humana não quer dizer que todos precisariam necessariamente ter sucumbido a ela. Noé é um exemplo, né, de que é possível resistir e vencer o pecado. Então, havia pessoas justas. Por exemplo, Enoque. Enoque é alguém que, por 300 anos, cria a sua família andando com Deus. Tem gente que acha difícil andar com Deus alguns anos na igreja, né? Imagina um cara desse, 300 anos criando a família e andando com Deus, né? Esses dias... Então, no caso, Enoque foi o primeiro ser que andou no céu, no caso. Andou aonde? Enoque foi o primeiro ser que entrou no céu. Porque muitos falam que o primeiro ser que entrou no céu foi o ladrão da cruz. Ah, tá. Não. Não, volta lá. Tá. Na nova aliança, o ladrão da cruz inaugura isso. São coisas diferentes, né? Enoque anda com Deus e é levado para uma dimensão espiritual em vida. Porque assim, ó, esses dias, Cuidado com isso. no sábado, Deus deu uma palavra lá na igreja. E ele falou assim, a segunda vinda de Jesus. Eu falei, você é louco, Jesus não veio ainda. Você vai lá na frente e fala a segunda vinda de Jesus. Dele, Cristo, mas Jesus já veio. Eu falei, não, ele vai me buscar o povo depois. Ele não veio, não faz besteira lá na frente. Isso eu acho que ele com vergonha, assim. Mas vai lá na frente e fala que a segunda vinda de Jesus. Jesus vai vir pela segunda vez. Eu falei, mas que horas que ele veio? Não sabia. Enfim. Não, porque você vai lá na frente, você tem algo assim, ó, você é um presbítero, você vai lá na frente e fala um troço desse, não tem como, né? Tá, mas o que ele falou? Não estou te entendendo. Ele entrou numa palavra e falou assim... Quem entrou? Meu marido. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, Jesus vai vir buscar essa igreja, ele vai lá e fala a segunda vinda de Jesus. Aí eu olhei pra cara dele e falei, meu Deus. Ele falou assim, meu Cristina, você é insuportável por falar. E eu falei, não, eu não vou lá na frente falar uma bobeira. Mas o que você corrigiu nele? Eu
Como que ele vai lá e fala que, tipo, ele já quis dizer assim, que Jesus veio, levou a igreja e depois vai vir de novo. Foi isso que ele falou. Ah, tá, agora eu entendi o que você quis dizer. Tá, não, Jesus não levou a sua igreja, Então, Jesus eu veio, falei pra ele, inaugurou a sua igreja, né? Estabeleceu a sua igreja, né? Foi nos preparar lugar, né? E aí ele voltará, né? Arrebatará a sua igreja e depois voltará com a sua igreja na terra. Era Então, isso que era pra ele falar lá na frente. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, nem eu canto. tá. Não, agora eu entendi o que você quis dizer. Tá. Não, nesse ponto você Não, aí ele vem na aula terça-feira com outro presbítero. está arrumando é treta. Vamos lá. Não, mas só pra ele fazer aula assim, tem que falar alguma coisa lá na frente. Então, mas volte para Enoque, Cristina. Pô, Enoque, ela vai lá para a segunda vinda, né? Não, eu só queria te Eu entendi, assim, ó, eu entendi. que hoje em dia, quando a gente começa a fazer um curso, a gente não engole qualquer coisa que é falada ali na frente, entendeu? Sim, Tipo, parabéns. se eu não tivesse pra mim, Jesus já tinha vindo, já tinha um monte de coisa errada. Tá bom. Tá certíssima, Cris. Então, vamos lá. Oi, quem me... Sim, pastor. A Pois gente não. falou que no 300 anos, né? Tá. Como que era contado a idade das pessoas, os anos, porque era da mesma forma que... É boa pergunta. Eu acredito que sim, que é da mesma forma. Nossa, aqui. Apenas os dias da criação, a primeira semana da criação é que eu não tenho como te assegurar isso. Ali, os 6 dias da criação e o 7º que Deus descansa. Porque ali a palavra no original pode referir-se a eras. Então pode ser 6 dias ou 6 eras. Mas aí nós vamos entrar num monte de teoria que os alunos veteranos na próxima matéria vão ver comigo. Tá? Em História das Religiões nós vamos ter que ver isso. Agora, a Bíblia não faz nenhuma diferenciação, né? Com relação assim, que seria um período de mais ou menos tempo do que o ano que, como nós o conhecemos. Talvez a questão ali da nomenclatura de meses e tal, porque aí, como é escrito por Moisés, né, o Gênesis, então vai se partir de uma maneira de contar o tempo relacionada ali com a cultura do Oriente Médio. E ali eles não têm um calendário solar como nós, mas sim lunar, né? E esse calendário lunar é um calendário agrícola, então tem ano civil e ano religioso, tá? Mas apesar de mudar, né, os nomes dos meses e as estações, por exemplo, não tem nada a ver o ano novo deles com o nosso, né? Mas o período de um ano corresponde mais ou menos aos 365 dias. Então, no calendário deles tem mais tempo hoje. Não, eles têm a mesma quantidade de tempo, só que eles têm nomes de meses e a maneira como eles situam esses meses é diferente da nossa. Tá? É que entendi o que você quer dizer. Ano 5000 e não sei o que. Tá, é que eles consideram isso desde a criação de Adão. Então, como para o judeu Cristo é apenas um profeta, um grande profeta do judaísmo, mas não o Messias, então eles não têm como nós antes de Cristo e depois de Cristo. Isso é uma coisa cristã, da igreja, né? Influenciada por cultura greco-romana, né? Então, como que o judeu conta, né? Segundo eles contam desde Adão, então da criação de Adão até agora teria se passado 5.700 trololó anos. Não me lembro que ano que eles estão. Hoje é dia 1º de Tisri e 5.782. Isso, 5.700. Hoje é ano novo. Hoje? Aí eu nem estava sabendo disso. Então,
Hoje eles estão comemorando o Ano Novo. Mas 300 anos é 300 anos como a gente... Sim, 300 anos para eles também é para nós do mesmo jeito. Eles fazem uma referência também sobre calendários para dias, meses e anos, né? Logo em Gênesis ali faça-se o sol e a lua para que haja calendário de dias, meses. Sim, dias, meses e anos. É isso, eu não tinha lembrado desse detalhe. Só como eu falei, né? Os dias da semana da criação é que daí pode ser dia de 24 horas, mas pode ser eras e eras. Tá? Então aqui 300 anos é 300 anos mesmo. Tá? É que eu acho, não sei se é isso que a senhora pensou, mas eu acho também que a sua pergunta de repente é motivada pela questão tipo assim, como é que alguém vive tanto? Né? Agora, não esqueçam que a expectativa de vida, quanto mais próximo de Adão, mais eles vivem. Você percebe que à medida que as gerações vão se distanciando de Adão e Eva, a expectativa de vida vai diminuindo. Aqui não é que ele viveu 300 anos, é que ele andou 300 anos com Deus, ele viveu mais que isso. Né? Então olha ali, Gênesis 5:22. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos. O Matusalém que foi 900 900 e pedrada. Né? E teve filhos e filhas, quer dizer, então ele já era vivo, né? Andava com Deus, e depois que Metusalém, ou Matusalém, que é a mesma coisa, nasce, ele ainda vive mais 300 anos. E nesses 300 anos ele teve ainda filhos e filhas, então ele viveu ainda fazendo filho. O cara não era fraco não. Sim, isso que o Fábio falou é importante vocês entenderem. Havia uma necessidade de povoar a terra, então por isso que se vivia tanto tempo e se gerava filhos. Vocês têm que entender assim, a estrutura física de saúde era completamente diferente. Isso que eu ia perguntar. Eles eram seres humanos, lógico. Mas vocês têm que entender o seguinte, eles estavam ainda em termos de distância, eles estavam muito próximos do Éden. Quanto mais próximo do Éden, mais se vive. E dentro do Éden era o que? A vida eterna, porque lá tinha a árvore da vida. A partir do momento que eles pecam e são expulsos do Éden, eles passam a ser sujeitos à morte. Não só por causa do pecado, mas porque também eles estão fora do ambiente de vida eterna, que era o Éden. É um outro meio ambiente hostil. Então o que acontece? Né? À medida que as gerações vão se afastando do Éden, você vai vendo que eles vão vivendo menos, até que chega um ponto que Deus fixa em 70 anos. Que aí o salmista vai dizer que o que passa disso é lucro, câncer e enfado. É até interessante que no patriarca Abraão, quando o egípcio ficou de olho na Sara, já tinha quase 70 anos de fumaça. Exatamente. Né? Com 70 estava derretendo corações. Na verdade foi uma mutação então do ser humano. Assim. Mas não vamos usar essa palavra porque aí vai associar com os gigantes. Não foi uma mutação, como eu falei. É uma proximidade do Éden. Quanto mais próximo da fonte da vida, mais se vive. Quanto mais distante, menos se vive. Simples assim. Ou seja, quanto mais perto de Deus, mais vida longa. Sim, Mais sim. se afasta. Sim. Né? Por que aí nós vamos ter a vida eterna? Porque aí nós vamos voltar àquele estado original. E a árvore da vida não é uma árvore que pede alguma coisa, é o próprio Messias. Ele é a árvore da vida. A
ponto que ele diz que ele é a vida. Né? E depois vai dizer lá, a vida estava nele. Então qual é o segredo da vida eterna? E o acesso à vida eterna para nós hoje é o Messias, é Jesus. Amém? Então, vamos, muito bem, esclarecido isso. Entendeu, Cris? Sim ou não? Então, tá. Não, diz ela que entendeu. Vamos lá, Cris, vamos lá. Vamos lá. Então, havia pessoas justas, tá? No meio daquele forfé todo lá, tinha gente justa. Enoque é um grande exemplo, né? O Senhor ficou tão satisfeito com o estilo de vida de Enoque na terra que levou Enoque para si. Gênesis 5:24. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Agora sim, aqui tem um monte de possibilidades. Isso aqui pode ser uma linguagem poética, que Enoque morreu justo. Isso aqui pode ser uma linguagem literal, que realmente Enoque foi transladado em corpo, em vida. Como que Deus fez isso? Não sei, mas Deus é Deus. Né? Elias também foi transladado. Né? E não quer dizer que Enoque tenha ido definitivamente. Como assim, professor? Aí você pega, aí você vê, tá assim, ó, cuidado, tá? Porque tem determinados tipos de materiais que não são doutrinários, mas são muito interessantes. Você pega o apócrifo, o livro de Enoque, e no livro de Enoque, que supostamente foi escrito pelo próprio Enoque, né? Ele vai e volta. E ao voltar, ele dita o seu livro, uma série de ensinos e coisas que ele viu no céu e tal, e depois então Deus o toma e o leva definitivamente para si. Você vai dizer, mas é heresia. Cuidado, porque aí você pega umas coisinhas lá da epístola de Judas que aparece no apócrifo de Enoque. Então, tipo assim, né? Não me apedreje como um herege, porque Judas que escreveu a epístola, né? Não o Judas que traiu, tá? O Judas lá da epístola, da onde ele tirou aquelas coisas? Provavelmente, muitas coisas ele tirou do apócrifo de Enoque, porque está lá, realmente eu li os dois e tem coisa. Todo esse negócio de anjos em prisão, aquilo que nós lemos lá e tal, o apócrifo de Enoque fala disso. Então, cuidado. Por quê? Porque Judas, a epístola de Judas, Patrícia, é um livro canônico. Tem autoridade e peso de doutrina para a igreja, para nós. O apócrifo de Enoque não. Mas você começa a perceber então que algumas coisas que estão nesses apócrifos serviram como referência bibliográfica para algumas passagens dos canônicos. E se nós entendemos que quem inspirou os escritores canônicos foi o Espírito Santo, é sinal que alguma coisa lá daqueles apócrifos o Espírito Santo observou e disse, não, peraí, isso aqui dá para aproveitar. Judas, coloca na tua carta aí. Iluminou o entendimento, não quer dizer que o Espírito Santo falou assim, iluminou o entendimento de Judas ou de outros escritores, porque não é só na epístola de Judas, tá? Tem outros apócrifos que aparecem coisas nos canônicos do Novo Testamento,
Tem coisas dos apócrifos que aparecem nos profetas, nos canônicos do Antigo Testamento. Por exemplo, o livro de Zacarias tem muita coisa dos apócrifos. Entende? Então, assim, para o estudante de teologia, claro, o que você tem que conhecer primeiro, velho? Isso aqui. Então você tem que ler isso aqui, conhecer isso aqui, estudar a palavra de Deus, a palavra inspirada, a palavra canônica, está aqui. A palavra que tem autoridade de doutrina para a sua vida, para a sua família, está aqui. Agora, depois que você dominar isso aqui, aí você pode ler os apócrifos. Não que você não possa, tipo assim, você vai ler os apócrifos e vai começar a olhar, nossa, isso aqui eu li lá na Bíblia. Ah, olha só de onde é que o fulano tirou aquilo ali. Ó. E aí tem uma coleção da Livrarias Família Cristã lá, que é 3 volumes, que traz todos os apócrifos. Eu acho que na época eu paguei acho que uns R$70, não me lembro se eu comprei, se eu ganhei, não me lembro. Mas está lá na minha biblioteca, né? E às vezes eu até confiro algumas coisas que está lá nos livros apócrifos, tá? Claro que os apócrifos tem muita coisa que é viagem, que é fantasia, que é misticismo do judaísmo, misticismo da igreja antiga e tal, mas tem umas coisas que aparecem nos canônicos, pastor Nível, então, entende? Então isso é o tipo de material assim, que depois que você domina os canônicos, você pode ler a título de curiosidade, né? A título acadêmico, a título de estudo, né? Amém, irmão? Bem entendido, né? Pelo amor de Deus, vai me chegar na célula com o livro de Enoque lá, irmão, querer ler para os irmãos lá, que aí você me queima, né, velho? Ainda vai dizer que aprendeu comigo, né? Nada a ver, né? Então, cuidado, claro, porque o problema dos apócrifos é assim, irmão de Santi, que tem coisa boa misturado com coisa ruim ali no meio. Então é difícil, às vezes, de separar. Mas tem coisas que foram aproveitadas. E interessante, pastor, que tem textos que não falam em Deus, né? Sim, sim. Judite, por exemplo. Sim, Judite. Bom, o próprio livro de Esther também, né, fala o nome de Deus, né, mas aponta para ele o tempo todo. Eu gostei de Tobias, Ah, sim. porque só comenta, os comentaristas falam que Tobias não é canônico justamente por ser especificamente de uma família, né? Sim. Mas eu acho que aponta para Jesus a questão de que ele é salvador pessoal. Sim. Não, algum apócrifo pode até apontar para Cristo e tal, pode até confirmar coisas que estão nos canônicos, mas ele não tem peso de doutrina. Entendeu? Então, por exemplo, você pega os livros de Macabeus, eu gosto muito de Macabeus, né? Porque a minha pegada é histórica, né? Então, assim, não tem como você entender, quando o pessoal aqui no outro nível lá estudar a história de Israel comigo, vocês vão ter que ler Macabeus, porque não tem como tu entender uma parte da história de Israel sem ler Macabeus. Entendeu? Agora sim, eu não posso tirar um sermão, um estudo bíblico, uma aula. Bom, aula até posso, mas um sermão, um estudo bíblico de Macabeus, não tem como eu fazer isso no meio protestante, no meio católico, tranquilo, porque eles consideram um livro. E essa turma que vai ter que fazer aquele trabalho, né? Oi? Vai ter que fazer aquele trabalho, né? Vai. Vamos lá. Eu não sei porque que vocês ficaram tão traumatizados com aquele trabalho, rapaz. Trabalho é a coisa mais boa que tem. Deus me livre. Vamos lá. Perceba que um homem mortal foi literalmente e completamente introduzido na presença de Deus em pessoa. Tá? Eu falei que a possibilidade disso aqui ser poético e referir-se à morte dele e Deus tê-lo levado, só que
isso é muito pouco provável. Por quê? Porque as outras passagens ao redor não são poéticas. Então, por que esse versículo ia ser? Então, o que mais realmente aponta é que, de fato, alguém foi literalmente introduzido na presença de Deus com tripa e tudo, com corpo e tudo. Sem ser consumido. Bom, com isso, o estilo de vida de Enoque tornou-se um padrão para os homens do Antigo Testamento. Esse estilo de vida mais tarde foi sendo mais detalhado com outras informações à medida que uma descendência de homens piedosos foi sendo desenvolvida. E Noé era dessa linhagem. Então, assim, não é que Noé é um cara que eu decidi ser piedoso e tal. Claro que também, mas é que ele já vem de uma tradição, de uma linhagem. Amém? Direcionado por Deus, Noé constrói uma arca, Gênesis 6, 14 a 22, onde experimenta a salvação com a sua família, enquanto o juízo divino veio sobre todo o resto da humanidade. Vamos ler Gênesis 6, eu vou ler nessa tradução aqui, Gênesis 6, 14 a 22, ele vai dizer assim, amém? Gênesis 6, 14 a 22, constrói para ti uma arca de madeira de cipreste, divide a arca em compartimentos e cobre-a com betume por dentro e por fora. Hás de fazê-la deste modo: o comprimento da arca será de 300 côvados, sua largura de 50 côvados e sua altura de 30 côvados. Farás na arca uma abertura para a luz de 1 côvado de altura. No lado abrirás uma porta. Farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Eis que eu vou mandar sobre a terra as águas do dilúvio, a fim de arruinar toda a carne que tem sopro de vida debaixo do céu. Tudo que existe sobre a terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei minha aliança. Entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos, e de cada ser vivo, de tudo que é carne, farás entrar contigo na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los em vida. De cada espécie de ave, de cada espécie de animais grandes, de cada espécie que rasteja pelo chão, um par virá a ti, para que todos fiquem em vida. Quanto a ti, recolhe de tudo que se pode comer e armazena-o junto a ti, para servir de alimento para ti e para eles. E assim Noé fez, de acordo com tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Amém? E aí, nessa arca, que ele constrói, seguindo todas as orientações, veja que Deus se preocupa com o armazenamento da comida, ele vai experimentar essa salvação com a sua família, quando o juízo se abate sobre toda a humanidade. Gênesis 7, 23, assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Amém? Bom, o conceito tão comum de juízo e bênção divina, que página nós estamos?
42. Desculpe. O juízo é a consequência do pecado. E o Espírito de Deus não agiria mais com o homem. Gênesis 6, verso 7 e verso 13. Vamos lá. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. O conceito tão comum de juízo e bênção divina, presente no Antigo Testamento, aparece aqui claramente. Pois, enquanto Deus prometeu julgar a humanidade corrompida, que é o verso 7 aqui do capítulo 6, anunciou a sua bênção sobre Noé, que através da sua linhagem seria o mediador do reino de Deus. Sublinhe isso. Através da sua linhagem seria o mediador do reino de Deus. Então, o que são esses, né? Sete, Enoque, Noé, depois vai vir Abraão, enfim, o que são todos esses? São mediadores do reino, até a plenitude dos tempos, né? Onde o mediador maior, o mediador por excelência, né? O cumprimento da profecia lá de Gênesis, o fruto do ventre da mulher, né? Que é o Messias, que é Cristo, vem e então estabelece a perfeita mediação. Qual é a perfeita mediação? Não é só a cobertura de pecados, que é o que acontecia até Cristo, mas é a remoção de pecados. Qual é a diferença do sacrifício de Cristo e da mediação de Cristo, irmão de Santi, para todos os outros sacrifícios e mediações que eram feitas de geração em geração, em geração em geração? É que os outros apenas cobriam, até que a solução definitiva, Eliane, viesse. Cristo é a solução definitiva, Ele não cobre, Ele remove. Eis o Cordeiro de Deus que Ele tira o pecado do mundo. Hebreus 4, ele fala bem claro isso. Exatamente. Amém? Glória a Deus, né? Aleluia. Então, olha ali, Gênesis 6, 8. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Gênesis 7, 1. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço, Deus falando, que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Aleluia. Ao término do dilúvio, qual é a primeira atitude de Noé? De quem que ele é descendente? De Sete, né? Com Sete lá, com Enos, se começa a invocar o nome do Senhor. Você vê que há uma tradição de linhagem familiar, de construtores de altares. Altar fala de relacionamento, né? Exatamente, né? Então a primeira coisa que Noé faz, né? Quer dizer, sai da arca. Primeira coisa, constrói um altar para adorar ao Senhor. Você vê então que há um restart, né? E tudo começa com adoração. Por que tudo começa com adoração, ou recomeça com adoração? Porque tudo se findará com adoração. Esse altar é importante,
pois trata-se do primeiro caso no Antigo Testamento, presta atenção nisso, de adoração com um sacrifício de sangue sobre um altar após o dilúvio. Essa é uma boa pergunta de prova, né? Qual é o primeiro sacrifício de sangue do Antigo Testamento, né? Após o dilúvio? É o altar que Noé construiu ali. A aliança anunciada antes do dilúvio foi estabelecida por Deus com Noé após o dilúvio. Olha isso. Antes do dilúvio, o que Deus diz? Gênesis 6,18. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Olha aí, pastor Miro, que sermão bom. Deus promete para o homem uma aliança, mas o homem só participa da aliança se estiver disposto a obedecer entrando na arca. A aliança é condicional. Você viu? Como é que começa o versículo? Estabelecerei com você minha aliança. Minha parte. Qual é a parte de Deus? Estabelecer aliança. Qual é a sua parte, Noé? E você, sua parte. E você entrará na arca com a sua família. Por que quem ficou do lado de fora da arca morreu? Malaquias? Porque não estava apto para a aliança. A vida estava na aliança. E quem estava na aliança de Santi estava na arca. Não aceitar a condição. Oi? Não aceitar a condição. É. E aí você vê que dilúvio, morre tudo, todos e tal, né? Termina o dilúvio, tá? Gênesis 9:9, pós-dilúvio. Eis que estabeleço a minha aliança com vocês. Agora não é só a promessa. Eu prometi, você fez sua parte, entrou na arca. Agora eu estabeleço aliança com você e com a sua descendência. Qual foi o sinal da aliança? O arco-íris. Oi? Aquela relação que o pessoal fala a respeito de que Hoje a gente fala muito assim, Peraí, só um pouquinho, devagar. fulano anda mais companhia, fulano anda assim, sabe? Não é dar só no pé de tudo que era porque ele não se corrompeu, então a decisão é sempre pessoal. Sim, ótimo, isso mesmo. Fala. tem uma alusão que o pessoal faz a respeito da arca com a igreja nos dias de hoje. Sim, justamente pelo fato de Jesus ter falado que os últimos tempos seriam como os dias de Noé. Ora, se nos dias de Noé havia iniquidade, havia isso e aquilo e tudo mais, há também a arca. Qual é a arca de Deus? É a igreja, mas a igreja a gente não tem que entender instituição. Vamos entender a igreja como o corpo de Cristo, que na verdade a arca é Cristo. A arca é Cristo. Por isso que você vai olhar lá na lei, e o que Deus manda Israel construir, que representava a presença dele no meio deles? Uma arca. Claro que não era um barco, mas era uma caixa. Mas é muito sugestivo que o nome chame-se Arca da Aliança. Então você percebe? O que eu estou tentando fazer vocês entenderem? No tempo dos patriarcas, a salvação foi provida por uma arca, onde quem entrava nela tinha com Deus a aliança. Quando a nação de Israel é estabelecida, né,
a presença de Deus se faz entre eles como Deus da aliança, e o Deus da aliança aparecia e falava na arca. E hoje a arca é a igreja, mas no sentido do corpo de Cristo. Quer dizer, você tem que entrar na arca, você tem que entrar no corpo, você tem que entrar em Cristo. Por isso, vocês estiverem em mim, e se em mim espiritualmente, estiverem dentro de mim. Por isso que diz, somos membros do seu corpo. Entendeu, Carol? Então qual é a grande sacada? Estar em Cristo.